Aí pessoal, tudo ótimo, né? Espero que vocês estejam bem, do mesmo jeito que eu estou ótimo. Nós hoje queremos falar um pouco sobre os vírus. Os vírus são seres vivos ou não? E conforme já está claro a resposta do vídeo, né? Conforme já está claro, nós aqui vamos apresentar algumas provas do porquê que vírus são seres vivos. E antes de podermos continuar e eu te mostrar aqui algumas provas do porquê que os vírus são seres vivos, deixa já o teu like aqui no vídeo e subscreva-se no canal, tá? Eu sou o professor Admilson, aqui em Angola, sou professor de Biologia e também construtor de certas teorias, ou pelo menos sou pensador em Biologia. Claro que não sou cientista, sou simplesmente pensador. E eu escrevo determinados livros. E um dos livros que eu escrevi foi muito interessante porque eu abordei sobre essa situação, sobre os vírus serem seres vivos. Vamos começar assim, dar uma apresentação. Na verdade, há uma separação de ideias, porque nós temos aqueles professores, aqueles cientistas ou aquelas pessoas que acreditam que os vírus são seres vivos, eles acreditam, como também existem aquelas pessoas que não acreditam que os vírus sejam seres vivos. Naqueles que não acreditam que os vírus sejam seres vivos, eles possuem algumas razões, apresentam algumas teorias do porquê não devem os vírus ser considerados como seres vivos. E apresentam aí um conjunto de teorias. Para o meu lado, como pensador, professor de biologia, os vírus são sim seres vivos. Os vírus foram descobertos e nós sabemos que a cada nova descoberta é preciso fazer, primeiro, vai haver um processo de exploração, que é tentar conhecer aquilo que nós estamos a descobrir no momento, e depois tentativas de apresentar características desse novo objeto que nós estamos a estudar, ou pelo menos que os cientistas estão a estudar. Aconteceu mesmo com o vírus. O vírus, quando começa a se manifestar pela primeira vez, o que aconteceu? O cientista observou, chegou à conclusão, disse, não, isso é um veneno, isso aqui não é um ser vivo, é um veneno, uma coisa só assim. O problema é que o comportamento do vírus e a maneira conforme o vírus vem desafiando a humanidade deixa dúvidas de que o vírus não seja ser vivo. E há um conjunto de argumentos que possam reprovar os argumentos da outra ala que dizem que vírus não são seres vivos. Eu vou apresentar aqui algumas provas do porquê que os vírus são seres vivos, tá? Então, eu vou começar pela abordagem filosófica. Eles dizem assim: o vírus, quando está fora de uma célula, é um não ser vivo, ou seja, ele não é ser vivo. Mas quando ele se encontra dentro de uma célula, ele se torna ser vivo. Vocês conseguem perceber a mágica deste argumento? Ou seja, neste argumento há muita magia. Há muito milagre nesse argumento. Para um cientista, é muito milagre que ele está a propor. Porque há uma contradição, há uma lei a ser ferida, a lei da lógica, chamada a lei da não contradição. Como pode uma hora ser, e faço pleonasmo, um não ser vivo, e na outra hora, ou no outro momento, se tornar ser vivo? Será que a célula milagrosamente dá capacidade no vírus para se tornar um ser vivo? O que a célula tem que faz com que o vírus desperte? Deixa de ser inerte. Porque por inerte eu entendo outra coisa, mas por inerte esses cientistas ou essas pessoas entendem que inerte significa não vivo ou então morto. Então significa que se o vírus entrar, está vivo. Se sair, está morto. Se entrar, está vivo. E é como se estivéssemos a entrar na experiência do gato Schrödinger, né? É como se estivéssemos a entrar nessa experiência. Então, é muito milagre para este argumento dizer, por exemplo, que os vírus são não seres vivos, ou não são seres vivos, mas eles se tornam seres vivos quando entram numa célula. Ou ele está morto, ou ele está vivo. As duas coisas
pelo menos nesse contexto de biologia, não naquele contexto da física, aquele contexto subatômico, nesse contexto de biologia, não é possível. Não é possível. Então, os cientistas que trazem essa abordagem precisam se definir, tá? Precisam se definir no sentido de que ou é ou não é. Então, essa teoria já começa com uma contradição. Já começa com uma contradição. A célula não dá vida a nada. A célula não dá vida a nada. A célula não dá vida a nada. Então, o vírus ele não pode ser apenas ser vivo quando estiver dentro da célula. Até fora da célula tem que ser um ser vivo. Tem que ser. Então não é a célula que vai lhe dar esse potencial, essa capacidade. Não é a célula que vai lhe trazer algo como se fosse uma atualização. O que é isso? É como se ele tivesse como se ele fosse ser vivo em potência fora da célula e quando ele entrar na célula ele é atualizado. Isso não acontece não pode. Então esse é o primeiro erro. A lei da não contradição que é ferida nessa abordagem quando dizem que os vírus não são seres vivos. Então tem que se decidir. Ou dizem que os vivos não são seres vivos, nós entendemos, não são seres vivos em nenhuma instância. Ou dizem que são seres vivos em todas as instâncias. Tá? Ou eles são não seres vivos em todas as instâncias, ou eles são seres vivos em todas as instâncias. Duas coisas não dá. Não pode, não pode. Tá? Não pode. Ok. Então você percebe que tentar trazer essa teoria é acreditar demais no milagre. Entrou, está a ser vivo. Saiu, não vivo. Entrou, vivo. Não vivo. Não pode. Isso não pode acontecer, tá? Não pode. Então, ele dizia assim, vírus não pode ser vivo. Ah, tá bom, por quê? Porque não apresenta as características de um ser vivo. Então você pergunta quais são as características de um ser vivo. Diz metabolismo, possuir célula, parasita obrigatório, que é, por exemplo, alguém que depende de outra célula, né? Não ser parasita obrigatório, locomoção. São as características dos seres vivos. O que o pessoal não entende é características gerais de um ser vivo e características específicas de um ser vivo. São duas coisas diferentes. As características gerais, normalmente nós vamos pegar assim, é mesmo uma generalidade, no sentido de que quais são as principais coisas que os seres vivos normalmente possuem. Só que vai ter exceções, por isso é que se chama gerais. E mesmo quando tivermos 60% dessas características apresentadas nos seres vivos, nós vamos dizer que é geral. Geral não significa total. Por exemplo, não quer dizer que essas características se observam em todos os seres vivos que existem no universo. Mas é geral no sentido de que boa parte dos seres vivos apresentam essas características. Por que é que eu digo isso? Porque uma das características dos seres vivos é a sensibilidade. Se você tiver a estudar biologia, procura só características gerais dos seres vivos, vai encontrar sensibilidade. Mas até o presente momento, fora ainda algumas pesquisas tendenciosas que têm surgido, plantas não têm sensibilidade. Aí você se pergunta, mas é característica geral? Sim, mas plantas não têm sensibilidade. Locomoção é uma característica dos seres vivos, mas plantas não se locomovem. Então, o fato de você ir nas características gerais e não encontrares uma característica que o vírus apresenta, não significa que ele não seja ser vivo. Aquilo são características gerais. Tá? São características gerais. E se nós começarmos a estudar essas características, vamos perceber que mesmo dentro daqueles que vocês pensam que podem ser incluídos nessas características, afinal não, podem ser excluídos também. O vírus não é o único que é excluído dessa casa de características, desse conjunto de características. Esses outros seres vivos também podem ser excluídos. Tá? Podem ser excluídos. Eu, por exemplo, na parte da sensibilidade, eu já falei na parte de locomoção e já falei, além disso, tem mais. As plantas não são os únicos que não se locomovem. Tem também diversos pólipos que são quinidários que também não se locomovem. E por outra, o pessoal diz assim, é para ser considerado ser vivo, para ser vivo, uma das características de um ser vivo, né? Aqui diz, é terem uma célula. Mas pessoal, se vocês refletiram, o primeiro ser vivo
não foi um ser celular. Não, não foi. Pega a teoria dos coacervados, hipoteticamente considerado como um ser vivo. Coacervado, era uma lagoa. Ele não era uma célula já logo. Era um reservatório de água, tá? De acordo com o Paniol-Dan, quando falam da atmosfera primitiva, explicam sobre, hipoteticamente, o primeiro ser vivo. Primeiro, que foi um ser acelul... um ser unicelular, digamos assim. Unicelular por quê? Porque depois ele ganhou a estrutura de uma célula. Mas antes ele não era assim, tá? E aí nos perguntamos o que é que surgiu primeiro. Primeiro surgiu a membrana plasmática ou surgiu o DNA? Alguns dizem que primeiro surgiu o DNA, outros dizem que primeiro naquela lagoa surgiu um material isolante, que é a membrana citoplasmática. Alguns dizem isso. Mas eles não eram já, se passou a existir, já é célula. Não. Então por que só o vírus lhe é obrigado a ser considerado como ser vivo quando tem uma célula? Quando está dentro de uma célula, aliás. Não, para ser vivo tem que estar dentro de uma célula. Tem que ter célula porque teoria celular disse que todos os seres vivos são compostos de célula. Aquela teoria foi escrita há muito tempo. Ainda vale para algumas situações. Tem várias teorias antigas que valem para algumas situações, mas não são sine qua non para outras realidades, como a realidade do vírus. Então, é fácil nós excluirmos o vírus por não ser composto de uma célula e ficarmos conscientes de que não, para ser vivo tem que ter célula. O vírus não tem ser vivo, então não é célula. A primeira célula a existir no universo, o primeiro ser vivo, está correto, o primeiro ser vivo a existir no universo não era composto de célula. A estrutura celular foi surgindo evolutivamente, integralmente, aos poucos. Foi se integrando, sequencialmente, gradualmente. Depois é que ganhou essa estrutura. Por isso que existem dois tipos de célula. Uma célula primitiva e uma célula mais recente, do ponto de vista histórico, procariota e eucariota. Se você der conta, tem coisas que na célula procariota não tem, que na eucariota tem. Então é possível que exista um outro ser vivo recente da célula procariota, que lhe falta algumas estruturas para ser considerado como que ser vivo. Que hoje vocês estão a excluir, que é o vírus. É o vírus. É o vírus. Então, pessoal, vamos procurar outras características que se busca por ali. E são várias características aqui, vários argumentos. Eu até aconselho lerem o meu livro para não ser muito extenso. A biologia não estuda a vida. Mas, para tornar a coisa mais interessante, eu vou falar de um dos argumentos mais utilizados. Por exemplo, diz, não, vírus não pode ser vivo. Por quê? Porque o vírus é um parasita obrigatório. Depende, para realizar suas funções vitais, de uma outra célula. Então dizem não pode. Mas é assim. Existem vários procariontes, ou pelo menos alguns procariontes, assim fica correto, que também são parasitas obrigatórios. Realizam metabolismo e outras atividades vitais quando estão dentro de uma outra célula. Em exemplo, Rickettsia. Rickettsia é um dos seres ou organismos unicelulares que também dependem de outros seres vivos ou de outra célula para poder realizar suas funções vitais. Então, quando ela está fora da célula, ela se torna inerte, como se fosse um vírus. E o que é que eu entendo inerte? Inerte é alguém que, mesmo tendo potencialidades de um ser vivo, não consegue atualizar essa potencialidade, tornar essa potencialidade em ação. Ele não consegue, embora tenha essas capacidades fora da célula, ele não consegue usar essas capacidades, mas ele tem em potência essas capacidades. Ele tem a capacidade de realizar metabolismo tal como qualquer ser vivo, só que a diferença é que aquele consegue realizar normalmente, ele não. Então, tanto a Rickettsia, que é um ser com célula, mas que depende de uma outra célula para poder realizar suas funções, tal como o vírus. É a mesma coisa. A mesma coisa. Vamos ver se eu encontro mais aqui um dos argumentos mais utilizado por essas pessoas que dizem que vírus não são ser vivo. Bem,
eu como estava a falar sobre ter essas capacidades potenciais, aqui eu uso o argumento, por exemplo, do embrião encontrado na semente. E a reflexão é mais ou menos assim. O fato de um ser vivo não realizar uma determinada função vital não significa que esse ser vivo não tenha essa capacidade. O fato de o vírus não se reproduzir fora da célula não significa que ele não tem a capacidade de se reproduzir, que é uma das características dos seres vivos. Ele tem, ele se reproduz. Aí você diz, fora da célula ele não se reproduz? Sim, porque não há condições que lhe faz realizar essa função. É só uma questão de condição, não uma questão de ser ou não ser vivo. E ter algum impedimento não significa que você não... Nós podíamos dar um exemplo de vários acidentes que acontecem nos seres humanos que lhes torna impossibilitado de realizar certas funções, mas ainda assim ninguém chegará com essa ousadia e dizer que eles não são seres humanos, porque não, o ideal de ser humano é A, B, C, D. E como eles não possuem essas características já ao nascerem, não vamos falar sobre questão de acidente, eles já nascem, mas eles nascem apenas com essa potencialidade, mas eles não realizam essa potencialidade, essa função. Então, como vocês têm a ideal de que ser humano é A, B, C, D, e o ser humano tem que ter isso, e ele não tem, então ele não é ser humano. Por que é que vocês não fazem isso? Por que não fazem isso? Porque vocês reconhecem que como um ser vivo, como um ser humano, ele tem essas coisas em potencial. Mas só que ele é impedido por causa das condições em que ele se encontra. Ele continua sendo ser humano como nós. É a mesma coisa do vírus. Não tem célula, não é ser vivo. Não. Não é assim que funcionam as coisas. Por quê? Porque ele só consegue se reproduzir dentro de uma célula. Isso é uma questão de condição. Ele continua a ter a capacidade de reprodução, o metabolismo continua tendo isso, está em potencial. E eu falo do embrião. Vamos voltar aqui no argumento do embrião. O embrião tem tudo para poder crescer, mas ele não cresce ainda, não cresce. Ele espera condições. Quando haver condições, vai ver que a semente se abre e o embrião começa a se desenvolver. Então, pelo fato dele não realizar o crescimento, etc, etc, não é um ser vivo? É ser vivo. É um ser vivo. Então, vírus são sim seres vivos, tá? São sim seres vivos. No outro vídeo vamos ver a continuidade, outros argumentos para completarmos esse vídeo, as provas do porquê que vírus são seres vivos. Tudo isso nós vamos abordar, tá? Tudo isso nós vamos abordar. Portanto, fique ligado no canal. Primeiro vídeo eu estou aparecendo assim em grande. Ainda não temos tecnologia suficiente para podermos apresentar assim com mais atratividade os nossos vídeos, mas se você continuar curtindo, sugerindo esse canal, eu acredito que nós vamos crescer e depois vamos ter condições para todas estas coisas aqui. Sou Admilson, professor de Biologia, estamos ligados Angola, Moçambique, Brasil.